preciso abrir mão de toda a minha vida e só olhar para a minha carreira profissional. Sinto muito. Isso não é prosperidade. E com certeza, se você fizer isso e atingir o sucesso, ou o que você entende por sucesso, você vai experimentar um grande vazio. Porque vai ficar faltando as outras áreas da tua vida. Olá, eu sou Márcia Santana, psicóloga, terapeuta holística e mentora de terapeutas. Prosperar. Muitos terapeutas têm essa crença limitante que para prosperar na profissão, precisam abrir mão, sacrificar, de ter uma vida além da profissão. Deixar em segundo plano, não priorizar a própria saúde, não priorizar a família, não olhar para as demais áreas da vida. Então vamos lá. Vou trazer para aqui um pouquinho para vocês o que é que significa essa palavra prosperar. Prosperar é movimento, é agir, é colocar em movimento. Se você quer colocar alguma área da tua vida em movimento, como no caso aqui foi falado, prosperar profissionalmente, as demais áreas da tua vida precisam também estar em movimento. Não existe prosperidade apenas de uma área na vida. Nós somos seres que temos várias áreas. Desde que a gente nasce, vão surgindo várias áreas na vida da gente. Primeiro, a única área que existe é justamente a área da vida, da família. Depois a gente cresce um pouquinho mais e entra a área da escola, professora, coleguinhas. Ou seja, soma. Depois entra a área social. E à medida que a gente vai crescendo, e a gente vai se tornando adulto, mais e mais áreas vão sendo agregadas à nossa vida. Como essa flor que eu tenho aqui com ela tem várias pétalas. Uma pétala não forma a flor. Profissionalmente falando, se você só dirigir todo o teu foco, toda a tua atenção para a área profissional, você sempre vai sentir que está faltando algo. E essa falta, esse vazio que você vai sentir dentro de você é real, é verdadeiro. Não tem como a gente prosperar numa única área. Quantas pessoas vocês conhecem que escolheram, abrir mão da profissão para formar uma família? E aí casa, tem filhos e se dedica por um bom tempo, vários anos da sua vida, em ser esposa, cuidar da casa, administrar, organizar e tudo que demanda uma dona de casa, cuidar dos filhos, e elas se sentem vazias. Às vezes elas também olham para o lado social, claro, tem pessoas, elas têm amigos, têm vida social, mas elas sentem que está faltando alguma coisa. A mesma coisa é quando a mulher ela resolve ir para a área profissional, ativar a área profissional dela. Ela precisa aprender a equilibrar todas as áreas da vida dela. Cuidar da própria saúde. E cuidar da saúde é não deixar, não deixar tanto tempo sem olhar para essa área, que esse cuidar da saúde seja mediante alguma doença que se instalou. É para não ocorrer isso. Prosperidade, como eu já disse logo aqui no início, é ação, é movimento. Sucesso é uma outra palavra que está muito ligada a essa palavra prosperidade. Por quê?
Porque tudo isso são sensações. Sucesso, eu ter a sensação de que sou bem-sucedida na minha área profissional, implica também que eu tenha a sensação de que eu sou bem-sucedida nas minhas relações, no meu ambiente familiar, sou bem-sucedida com a minha saúde. Todas as áreas da minha vida estão sendo olhadas e estão em movimento. Então, se você escolher e achar que só vai ser bem-sucedida, só vai prosperar, só vai ser uma profissional de sucesso, se colocar todas as tuas fichas, todo o teu foco, toda a tua energia apenas na profissão, você vai desequilibrar a balança. E aí vai começar a surgir as consequências desse desequilíbrio. Vem cá, de onde foi que você tirou que você só vai conseguir prosperar na tua área profissional se você abrir mão das demais áreas da tua vida? Sim, eu gostaria de entender. Às vezes nós achamos algo porque a gente se compara com alguém que a gente está vendo, né? Às vezes até nas redes sociais, que é muito comum hoje em dia. As pessoas se apresentam na rede social mostrando um determinado aspecto da sua vida. E aí você pensa, nossa, essa pessoa é uma pessoa próspera, ela está tendo sucesso profissionalmente, é próspera profissionalmente. Tenha certeza que essa pessoa também está cuidando das outras áreas da vida dela. Caso contrário, ela está falando uma grande mentira. Ela está vendendo para o mundo virtual algo que não é verdadeiro, que ela não está vivendo. Ela pode até estar tendo, entre aspas, sucesso profissional e está com todas as áreas da vida dela um completo caos. E isso vai refletir, sim, mais dia menos dia, na área profissional dela. Então, assim, é bom a gente começar a desmistificar certos conceitos, certos paradigmas. Começar a perceber quantas crenças limitantes nós temos em relação ao que a gente acha que o outro está vivendo na vida dele. Realmente, se profissionalmente ele é um profissional, ou ele ou ela é um profissional que galgou degraus de sucesso, de realização profissional, porque ele está olhou e está olhando para as demais áreas da vida dele e está também movimentando essas áreas. Isso é muito importante. Senão, não conseguiria jamais ser um profissional bem-sucedido. Eu prefiro usar essa palavra bem-sucedido do que profissional de sucesso. E por que isso? Porque sucesso é um termo muito subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Então, até para poder a gente entender o que é sucesso, termina sendo um termo que é muito usado de uma forma que representa um universo de coisas diferentes. Ser um profissional bem-sucedido é estar se sentindo realizado nessa área da vida. Mas como é que a gente pode se sentir realizado em qualquer área da vida da gente se as outras áreas não estão equilibradas, não estão fluindo, não estão tudo ok? Pelo menos para mim não faz sentido. Vai estar sempre faltando alguma coisa se a gente não equilibrar essa balança. A pessoa ela consegue se realizar profissionalmente, se sentir realizada profissionalmente. É bom trazer essa diferença, tá, gente?
Ser considerado pelos outros como um profissional bem-sucedido é diferente de se sentir profissionalmente realizado e bem-sucedido. Se realmente essa pessoa está se sentindo profissionalmente bem-sucedida, ela precisa, com certeza, estar olhando para as outras áreas da vida dela. Senão vai estar faltando algo. Como equilibrar essa balança? Aí é que está. Eu também já passei. Eu também já tive essa crença limitante, também já passei por essas dúvidas. Eu acreditava que para eu dar certo na profissão, para eu ter o resultado que eu desejava ter na profissão, eu precisava abrir mão de dar todas as áreas da minha vida. Eu precisava focar só na minha profissão. E depois, sim, quando eu estivesse no patamar que eu sentisse que estava bom, estava me completando, aí eu iria olhar para as outras áreas. Pois é, né? A primeira grande lição que eu aprendi é impossível. É impossível. A gente não consegue separar o profissional daquela pessoa que tem família, né, da área familiar, o profissional da área de bem-estar, de saúde. Como uma pessoa que não se sente saudável, não está se sentindo bem, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai dar o melhor dela dentro da sua atividade profissional? E olha, seja qual for a atividade profissional, tá? Não importa. Para nós terapeutas, isso é muito mais importante. Porque a gente trabalha, nós somos a ferramenta do trabalho. Como é que eu vou conseguir realizar o meu trabalho? É um trabalho tão bonito, tão importante, tão profundo. Se eu estiver passando por conflitos familiares intensos, se eu estiver passando por algum problema de saúde grave, se eu não tiver um círculo social de amigos, de pessoas para poder conviver, para ter um lazer, não existe, gente. Uma flor é formada de várias pétalas. Se a gente arranca uma pétala, a gente nota que fica faltando. Se a gente arranca outra pétala, fica ainda mais incompleto. E à medida que a gente vai arrancando cada uma das pétalas, e vamos aqui fazer uma analogia com as áreas da nossa vida. Arranco a pétala da família para ser uma profissional que tenha sucesso, que se sinta bem-sucedida. Arrancar a, área da a pétala da família. Vai ficar faltando alguma coisa? Com certeza vai. Arranco a pétala do lazer. Não é só trabalho. E em nenhum momento atividades que dê prazer, que ajude a relaxar, que traga um prazer, né? Vai ficar faltando. E assim a gente vai arrancando cada pétala, cada uma representando uma área da vida. Arranca a pétala da área do relacionamento amoroso. E aí abre um buraco afetivo. E esse buraco fica lá. E a gente vai trabalhar, e aí vem um cliente para a gente que está com dificuldade, passando por desafios, justamente na área de relacionamento amoroso. Qual é a contribuição que a gente vai poder dar? E a gente segue arrancando pétala por pétala, até que só reste uma. A pétala que representa a profissão.
Vocês conseguem visualizar isso que eu estou trazendo para vocês? É uma flor? Ainda é uma flor? Sem tal miolo, tal caule e uma pétala. Ela está incompleta e vazia. Então, assim, eu acho que vocês conseguiram entender essa analogia que eu trouxe aqui. Nós somos seres que precisamos aprender na realidade a equilibrar todos os pratos da balança. Na realidade, a gente progredir em qualquer área da vida da gente, o que a gente precisa fazer é investir a nossa atenção, a nossa energia, porém, sabendo dividir isso ao longo do tempo. Novamente, trazendo um exemplo com a natureza. A gente pega uma semente de qualquer fruta e coloca na terra. E cuida, né? A gente coloca, planta, rega. E não é no outro dia que essa semente vai ter germinado e a árvore vai estar lá já no auge, no apogeu, frutificando. Não é. A gente precisa continuar cuidando, tratando, cuidando, regando e aguardar que um momento ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar e a gente vai poder saborear do fruto que ela está trazendo. Mesma coisa com relação à profissão. Quanto tempo? Não existe um tempo certo. Não existe um tempo determinado. Existe a gente continuar regando, se dedicando, mas sem abrir mão e sem abandonar as outras áreas da vida da gente que vão nos dar, vão nos completar também como seres humanos. Não existe só o ser profissional. É isso que é muito importante a gente entender e a gente desmistificar, né, esse interessante ponto de vista. Preciso abrir mão de toda a minha vida e só olhar para a minha carreira profissional. Sinto muito. Isso não é prosperidade. E com certeza, se você fizer isso e atingir o sucesso, ou o que você entende por sucesso, você vai sentir, experimentar um grande vazio. Porque vai ficar faltando as outras áreas da tua vida. Vai ficar faltando as outras pétalas. De cada uma das áreas da nossa vida, a gente tira força, tira aprendizados, lições, combustível. E a gente vai investindo em cada uma das outras áreas, inclusive na área profissional. Da nossa área profissional, a gente também tira combustível, aprendizados, energia para distribuir nas outras áreas da nossa vida. Se você abandona o cuidado pessoal, por exemplo, de prestar atenção na tua alimentação, no teu descanso, lazer também é cuidado pessoal. Conviver com as pessoas que te amam, que você ama, também é um cuidado pessoal. De tudo isso vem combustível, vem força, vem energia, vem aprendizados para você investir na tua área profissional. Gente, está tudo interligado. Uma coisa depende da outra, está ligada, sabe? É uma teia, tudo sendo tecido ao mesmo tempo. Então, assim, não é preciso a gente abrir mão da família, abrir mão da saúde, abrir mão do lazer, da vida social, para poder
progredir, para poder conseguir atingir o objetivo que a gente quer profissionalmente. Até porque só vai fazer sentido atingir esse objetivo se a gente tiver com quem celebrar, com quem compartilhar. Eu espero que tenha feito sentido para vocês isso que eu estou trazendo. Eu já também, aliás, pensei desse jeito. Lá atrás, no início da minha profissão, quando eu estava saindo da faculdade, eu também tinha essa crença. E eu ouvi de muitas pessoas esse estímulo, tá? Foque na tua profissão. Agora chegou a hora de você dar tudo. Direcione toda a tua atenção para o trabalho, para a tua profissão. Eu acreditei e fiz isso. E tive muitas perdas. Sinceramente, eu tive muitas perdas. Porque assim, é normal, é natural a gente, no nosso exercício profissional, termos frustrações. A gente almejar uma coisa e não conseguir. Levar uma queda no meio do caminho e não atingir naquele momento o objetivo que a gente queria. É assim que a gente aprende. É assim que a gente se torna resiliente, que a gente se fortalece e que a gente busca uma outra forma de chegar ao nosso objetivo. Só que quando isso ocorre, a gente precisa das outras áreas da nossa vida, aonde a gente vai, vamos dizer assim, se refrescar, onde a gente vai se acalentar, aonde a gente vai se abastecer para poder justamente perceber uma outra ação que a gente pode fazer, uma outra forma da gente tentar seguir. Às vezes, aquela situação, sabe, de a gente poder descansar, a gente poder, inclusive, deitar a cabeça e reavaliar. Reavaliar as escolhas que a gente fez, reavaliar o caminho que a gente escolheu e traçar um novo percurso, uma outra forma. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui é prosperidade, porque, como eu disse, prosperidade é movimento. Prosperar é estar em movimento. Isso é que é prosperar. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Porque, sim, muitas vezes no início da profissão, a gente solta, né? Ai, eu quero me dar bem na minha profissão. Ok, o que é se dar bem na profissão para você? Porque às vezes não fica nem claro para o próprio terapeuta no início, né? No início da caminhada. Ele mesmo, ele fala, ele repete, mas ele não parou ainda para poder realmente pensar o que é isso para mim? Como é isso? O que é para mim eu me sentir tendo sucesso na minha profissão? E é a partir disso daí que ele precisa traçar as metas, os objetivos, que sempre é tentativa de ensaio e erro. E já imaginou nesse processo, que é um processo que despende muita energia, que causa muita frustração? Sim, porque faz parte do aprendizado. Cada vez que eu tento atingir um alvo e não consigo, é um aprendizado. Eu já sei que daquela forma não é possível. Então, eu vou tentar outra forma. Só que até que eu acerte qual é a fórmula que dá certo para mim, porque ainda também tem isso, vai haver muitas e muitas e muitas quedas, muitos nãos. Só fortalecendo a gente no nosso desejo de fazer dar certo.
Cada vez que não chegamos lá, a gente aprende que aquele caminho não leva a gente para onde a gente quer. E nesse meio tempo, é muito importante a gente ter as outras áreas da nossa vida também prósperas, também em movimento, para a gente ser um oásis, sabe? Para poder a gente ir, se recolher, passar momentos de mais tranquilidade, se refazendo, é, ganhando novas forças, novas energias, para traçar um novo rumo. E a família é uma desses locais onde a gente mais sente esse aconchego, onde a gente pode buscar esse aconchego se a gente não tiver congelado, deixado para lá. Existe um exercício muito interessante. Há muitos anos atrás, participando de uma vivência, me foi entregue esse exercício para eu fazer. Ele se chama Roda da Vida. É uma roda onde tem todas as áreas da nossa vida como se fosse não, é um gráfico, tá? E tá ali para a gente pintar naquele gráfico quanto nós estamos dedicando a cada área da nossa vida. A primeira vez que eu fiz esse exercício foi justamente no primeiro ano de formada, onde eu estava, né, respirando, vivendo 24 horas como psicóloga, só profissionalmente. E olha, gente, eu desabei, eu chorei muito, porque uma coisa é falar, outra coisa, sabe, eu fui pintar no gráfico, eu fui colocar no gráfico percentualmente quanto tempo eu estava dedicando no meu dia para cada área da minha vida. Eu acho que foi o primeiro grande impacto que eu tive de me encarar frente a frente e não gostei do que eu vi. Eu chorei muito. Eu desabei. Eu desabei e cheguei até a pensar realmente em desistir da profissão. Justamente porque eu tinha essa crença limitante. Porque eu achava que para poder dar certo na profissão, para poder eu ter sucesso, para poder eu ser bem-sucedida na profissão como psicóloga, eu precisava simplesmente abrir mão de todas as outras áreas. Foi um impacto tão profundo que teve em mim, que a partir disso eu comecei a reavaliar a minha rota, reavaliar o que realmente era importante para mim. E é claro que eu descobri que tudo é importante, não é só a profissão. E que tudo tem um tempo certo. Então, assim, se vocês sentirem curiosidade e quiserem passar por essa avaliação, é uma autoavaliação, tá? É só vocês comentarem aqui embaixo, deixarem escrito Roda da Vida. E eu envio para vocês, ensino como vocês fazerem esse exercício, para vocês tomarem consciência de como vocês estão equilibrando as diversas áreas da vida de vocês e aonde precisa vocês ajustarem. Tá ok? Combinado? Até a próxima.